de quanto você precisa para parar de trabalhar e viver só dos seus rendimentos. Hoje em dia é o que a gente mais escuta, né? Viver de renda, não precisar trabalhar, não precisar pegar trânsito, não ter chefe, não ter horários, mas afinal, de quanto você precisa para viver assim, ter a vida dos sonhos, com os pés para cima? 1 milhão? 5 milhões? 10 milhões? Afinal, qual é o número mágico? E a resposta é depende. Antes de tudo, a gente precisa entender a diferença entre renda passiva e renda ativa. Eu sei que parece simples, mas tem muita gente que não sabe a diferença. A renda ativa é aquela que você obtém trabalhando, fazendo coisas, agindo, né? Por isso ativa. A renda passiva não, é aquela que você ganha um dinheirinho ali sem ter que fazer nada, pelo menos nesse momento, né? A aposentadoria, por exemplo, pode ser renda passiva, mas já foi renda ativa um dia, né? Era o seu salário, você tinha que trabalhar por ele. Hoje ele é renda passiva, pode ser um imóvel que você aluga, um investimento que você tem. Então tudo isso compõe a sua renda passiva, aquilo que você ganha sem precisar fazer mais nada. E é justamente para ter uma renda passiva que a gente investe, né, pessoal? Porque o nosso objetivo é montar uma carteira de investimentos que tenha aquele dinheirinho ali que fique trabalhando pela gente e a gente fique só com o pé para cima, na praia, tomando água de coco, a gente não precisa fazer mais nada. É justamente o intuito desse canal e é o intuito dos nossos investimentos, né? Ter ali um dinheiro que trabalhe sozinho, sem você precisar fazer nada. Renda passiva. E o único caminho para você ter a sua renda passiva, para você que não ganhou na Mega Sena, que não herdou alguma coisa, que não ganhou de presente, sei lá, uma fábrica ou uma loja de algum tio, de algum parente, para você que não tem nada, que não nasceu em berço de ouro, é ir investindo, não tem jeito. E para isso você precisa ter constância, disciplina, investir todo mês um pouquinho, separar um pouco do seu salário todo santo mês, usar os métodos que eu já ensinei aqui para vocês. Tem um vídeo só sobre os métodos, né, para você separar a sua renda, dividir o que é para gastos essenciais, o que é para gastos não essenciais, o que é para o seu investimento, para você lá na frente ver os juros compostos atuando, fazendo o seu dinheiro virar uma bola de neve e aí sim te dá tão esperada renda passiva. É basicamente você ter a sua árvore do dinheiro, né? Mas para você ver a sua árvore do dinheiro crescidinha e dando frutos, você tem que plantar e regar regularmente para lá na frente você ver caindo as suas notinhas ali no seu bolso e aí sim, sem você ter que fazer mais nada, sem ter que regar, sem ter que plantar, sem ter que fazer mais nada, só colher. E para isso acontecer, para nossa árvore florescer e gerar bons frutos, é por isso que a gente estuda os melhores métodos para investir e as melhores estratégias para escolher os melhores tipos de investimento, montar uma carteira de investimentos estável, segura, diversificada, que garanta ali pra gente pelo menos 12%, 15%, 20% de rentabilidade todo ano. Se você dividir isso aí por mês, vai te dar uma rentabilidade muito boa, né? Se você tem ali, por exemplo, R$1 milhão e tem uma rentabilidade de 1% ao mês, imagina só quanto dá. Isso dá R$10 mil todo santo mês sem você ter que fazer nada. Então é isso, é basicamente isso. A gente vai montar uma carteira de investimentos para lá na frente ela começar a render frutos que vão sustentar o nosso dia a dia, as nossas coisas, as nossas necessidades sem a gente ter que fazer nada. Assim como uma aposentadoria, né? Assim como uma aposentadoria complementar é uma renda passiva, tá? Agora, qual é o número mágico que você vai ter que atingir para poder viver só da sua renda? Vai depender muito do seu estilo de vida. Se você é uma pessoa mais simples, que consegue viver ali com R$5 mil, R$10 mil por mês, tranquilo, você não vai precisar de tanto, você pode investir pouquinho, 150, 200, 300 reais por mês que você vai chegar lá. Agora, se você é uma pessoa que vive com coisas muito mais caras, que esbanja muito mais, aí você necessariamente vai precisar de muito mais para investir, né? Eu particularmente levo uma vida super tranquila. No Brasil eu já vivia com um orçamento ali tranquilo de uns 5 mil, se tivesse um de 10 mil melhor ainda, e aqui em Portugal mais tranquilo ainda. Aqui as coisas não são tão caras, né? A renda é um pouco mais cara, né? A renda que eles chamam aqui de aluguel é um pouco mais cara, mas eu viveria muito bem aqui em Portugal com 1.500, 2.000 euros de renda passiva tranquilamente. Acho que qualquer pessoa conseguiria viver bem assim, né? Então esse número mágico vai depender de qual é o seu orçamento. Vê ali mais ou menos qual que é o seu orçamento mensal, quais são os seus gastos mensais essenciais, com diversão, com viagem, com as coisas sem as quais você não vive, e calcula mais ou menos quanto que você vai precisar para ter esse valor fixo como renda passiva todo santo mês, né? A ideia é você ter um rendimento ali que vai te render uns 12, 15 a 20% ao ano lá na frente, e esse valor mensal tem que ser suficiente para cobrir os seus gastos mensais. Isso é viver de renda, pessoal. É viver com o que o seu rendimento tá te dando de juros e esse valor é suficiente para cobrir os seus gastos mensais. É basicamente isso. Lembre-se sempre que liberdade financeira é muito mais importante
importante do que você trabalhar o dia inteiro para ganhar muito dinheiro, porque você não vai ter tempo. Você tem que pesar sempre isso, né? Às vezes vale muito mais você ter uma renda passiva de 5 mil por mês, de 10 mil por mês, sem ter que fazer nada, do que você trabalhar igual um louco 15 horas por dia para ganhar 50 mil reais. Eu, particularmente, prefiro ter mais tempo livre do que mais dinheiro na conta. Afinal de contas, a gente veio aqui para viver, né? A gente não veio aqui para trabalhar. Então, se você tiver ali 500 mil reais, por exemplo, guardadinho ali na sua carteira de investimentos, você vai ter no mínimo 5 mil reais por mês de renda passiva. Com 5 mil reais, gente, vai me desculpar, muita gente consegue viver bem no Brasil com 5 mil reais. Pelo menos um dos dois do casal, se for um casal, né? Ou se for solteiro também, 5 mil reais dá pra você viver. Às vezes você mora com seus pais, mesmo morando sozinho, 5 mil reais dá pra você viver bem, porque você vai ter tempo livre. E aí você pode sim produzir outras coisas que vão te trazer algum retorno. Você pode produzir coisas na internet, você pode fazer freelas, você pode abrir um negócio, né? Você já vai ter aquele garantido ali de 5 mil reais despreocupadinho, sem ter que fazer nada, e o resto você faz com muito prazer, com muita tranquilidade, porque que vier é lucro. De toda forma, pensa sempre nessa lógica. O valor da renda passiva, qual que é o número mágico, vai depender de caso para caso. Se você é uma pessoa mais tranquila, se você vive bem com pouco, se você é daquelas pessoas frenéticas que ama trabalhar e prefere não ter tempo, mas ter mais dinheiro, não tem problema nenhum, mas saiba que para viver de renda implica necessariamente você não trabalhar, né? Você está vivendo apenas da sua renda. Você até pode trabalhar, mas você não precisa trabalhar, porque viver de renda é só viver da sua renda passiva sem precisar trabalhar, e trabalhar se quiser para ganhar mais dinheiro se quiser. É basicamente isso. Quanto que vai depender do seu perfil. Pode ser 1 milhão, pode ser 10 milhões, pode ser 100 milhões, depende do tipo de vida que você quer adotar. Agora, você tem que pensar sempre, né? Para você ter uma renda passiva de 10 mil, de 100 mil, de 1 milhão, você vai ter que investir muito mais ao longo do tempo. Se você quer uma renda passiva ali realista e normal, né, da classe média, do brasileiro normal, você vai investir ali regularmente, com constância, 100, 200, 300 reais por mês durante ali 20, 25, 30 anos, e quando você chegar lá na sua aposentadoria, aí sim, você pode ter sua aposentadoria, mas você também vai ter uma renda passiva dos seus investimentos. Pensa só, você vai ficar só com a perninha para cima. Se você morar aqui em Portugal mesmo, você vai passear um monte, vai ter uma vida excepcional sem ter que trabalhar. Pensa só, vale a pena ou não vale? Então é justamente por isso que nesse canal eu dou várias dicas de como economizar, de como fazer renda extra, de como investir, para lá na frente você ter a sua carteira de investimentos que vai garantir a sua renda passiva, e aí sim, feliz da vida e tranquilo, você vai viver de renda, tá? Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like. Se você quer ficar milionário, se inscreva nesse canal, porque aqui eu dou dicas todo santo dia sobre como montar uma carteira de investimentos e ter muita tranquilidade e segurança lá na frente, tá? Eu vou ficando por aqui, um beijo para todo mundo, fui!